Graça e paz, amadas, amém? É um privilégio muito grande estar aqui com as meninas, alguns meninos, né? Mas a maioria são meninas. Meu nome, como já foi dito, é Elisângela Sobrosa, eu tenho 42 anos, sou casada há 20 com o pastor Marcelo. Estou há 23 com ele, né? Mas sou casada há 20 com o pastor Marcelo Sobrosa. Nós somos pastores auxiliares ali na Assembleia de Deus em José de Anchieta. O meu pastor presidente é o pastor Rubens Xavier. E eu sirvo com muita alegria ao Senhor ali e a toda a igreja, né? Nós não servimos só ali, mas ali é a minha base, é o meu porto seguro. É ali que eu sou ministrada, que eu sou direcionada. Então, eu sou feliz porque tenho um pastor. Amém? Eu estou feliz de ver tantas mulheres. Eu trabalho com mulheres também. Eu fui chamada ao Ministério de Mulheres há 11 anos atrás. Eu dirijo a Rede de Mulheres AXA há 11 anos. E isso me dá muita alegria. Eu costumo dizer que eu sou pedagoga por profissão, né, e pastora por chamado. Eu costumo dizer que para as duas coisas precisa de ter chamada. Tanto para lidar com crianças como para lidar com mulheres. Sabia que nós somos parecidas, as mulheres e as crianças? Ambas têm que saber levar. Acertei? Viu? Então, o Senhor nos ajuda. E me deu as duas coisas. Né? Eu sou feliz porque sou ensinada todos os dias, tanto pelas crianças quanto pelas mulheres. Amém? Eu queria convidá-las, eu achei muito lindo o tema. Eu vou pedir perdão às irmãs, porque eu estou rouca. Eu passei todo o final de semana ministrando em um retiro para mulheres. Lá nós estávamos em 200 mulheres. E eu fui convidada para ministrar no retiro de uma pastora amiga, e eu achei que eu fosse ministrar um dia. Irmãs, eu ministrei os 3 dias, eu voltei só eu, porque o resto... Eu voltei sem voz, sem cabelo, voltei sem nada. E eu cheguei em casa, eu falei, fui à escola hoje, falei, eu vou ministrar à noite. Eles me falaram, meu Deus, que voz. Irmãs, eu passei o dia falando, Deus, me dá voz, me dá voz. Me deu um pouquinho, que eu já grito normalmente. Então, mesmo com um pouquinho de voz, vocês vão me entender. Amém? Então, quero convidá-las a abrir a santa palavra de Deus comigo, no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Todas acharam? Amém? Vamos ler. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Amados, eu gosto muitíssimo de ler o livro do Êxodo, como em toda a Bíblia. Aqui tem verdades maravilhosas, coisas lindas que o Senhor deixou escrito para nos ajudar nessa caminhada. Uma das coisas interessantes que eu acho, todas que estão aqui, todos nós que estamos, já ouvimos essa história. Desde pequenos, desde crianças, nós ouvimos acerca de um povo que era escravo no Egito, que Deus levanta um libertador chamado Moisés, o Mar Vermelho se abre e o povo passa a pé enxuto. Quem conhece essa história, levanta a mão. Graças a Deus, todo mundo conhece. Então, é uma história conhecida de todos nós. Quando isso acontece, eles atravessam o mar e eles agora chegam no deserto. Inicialmente, quando nós analisamos o livro do Êxodo, a gente pensa em 2 pontos principais.
A gente pensa que Deus, a gente analisa que Deus tem dois fundamentos importantes. Ele quer libertar o povo do Egito e colocá-lo na terra prometida, sim ou não? Porém, o versículo que nós acabamos de ler, nessa parada que o povo dá no Monte Sinai, entenda uma coisa, o povo para várias vezes no deserto. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. No deserto, no Monte Sinai, eles acamparam por mais tempo do que em todos os outros lugares. Alguns historiadores diz que eles ficaram cerca de quase um ano acampados ali. Moisés subiu várias vezes ao Monte Sinai. Essa vez que ele sobe, o Senhor dá um recado importantíssimo para o povo. Ele diz, diga ao povo, como é que eu os trouxe aqui. Nós lemos aqui, no versículo de número 4, diz assim, diga a eles. Nessa noite o Senhor está dizendo a nós, diga a eles, diga a vocês, mulheres do Mulher Bela, diga a mim, Elis, as meninas que vieram comigo, diga a elas, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Preste atenção. Quando eu li isso, como pedagoga que sou, nós fazemos muita ludicidade. Nós imaginamos, né, muita coisa para poder ensinar as crianças. Nós vivemos dentro do mundo lúdico. Lendo esse texto, eu imaginei uma águia bem grande, mas bem grande, e alguém em cima da asa. É isso que ele está dizendo. Diga a eles. Eles não se esqueçam que eu dei livramento. Eu quero que nessa noite não haja esquecimento em nenhum de nós que está sentado nesse lugar e que está nesse templo, que nenhum de nós se esqueça, como já foi lido, de todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Como Ele tem nos livrado dos egípcios nessa terra em que vivemos hoje. Deus é um Deus de livramento. Ele está sempre preparando uma estratégia eficaz para livrar os seus filhos. E ele manda Moisés dizer isso ao povo. Mas ele fala, diga ao povo que como sobre asas de águia eu os atraí a mim. Eu achei isso fantástico. Uma águia enorme. E nós estamos sendo carregados pelas asas da águia. Porém, eu imaginei a águia virando a asa e entornando o povo todinho no deserto. Muitos desertos que nós vivemos, não é o diabo que nos leva até eles. Eu até costumo dizer que aqueles que são aliançados verdadeiramente com Jesus, aqueles que deram suas vidas para Jesus e agora que nós que somos lavados e remidos, eu tenho plena convicção de que a nossa vida é regida por um Deus todo-poderoso e tremendo. O diabo não comanda a minha vida e ele não comanda a sua vida. Não importa o deserto que você esteja atravessando, quem domina nosso deserto é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E será por que Deus não pega o povo, 600 mil homens, de 2 a 3 milhões no total, entre mulheres e crianças? A Bíblia conta 600 mil no caso dos homens, fora mulheres e crianças. Nós estimamos cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Se Deus queria dar-lhes a terra prometida, então Deus teria poder para tirá-los do Egito e jogá-los sobre as asas de uma águia, direto na terra prometida. Poderia fazer. Mas Deus não faz assim. Porque Deus não é como nós, muitos pais e mães, que damos todas as coisas para os nossos filhos, que não ensinamos para eles o valor das coisas. Se eles querem, nós compramos. Se eles gritam, nós atendemos. Se eles pedem, nós damos. Se eles choram, nós resolvemos, desde que nada nos incomode. Porém, Deus, Ele não está preocupado em que nós estamos incomodando. Ele deixa com que nós o incomodemos, mas Ele só nos dá a hora em que nós estivermos preparados e prontos.
Deus tem um propósito, preparar o povo para saber entrar na terra prometida. Então, ele atrai o povo agora para o deserto. No deserto, acontece algo sobrenatural. Eu costumo dizer que nos últimos 5 anos, eu já passei muitos desertos, mas também não sou a única. Se eu perguntasse aqui para você, mulher de Deus que está sentada, quem é que passou por... Meu Deus, o culto não ia poder acabar agora. Irmã, nós ia ter que fazer vigília. Eu. Ia passando o microfone. De tanto deserto. Todo mundo passa. Porém, ninguém sai do mesmo jeito que entrou, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Ninguém vai sair do mesmo jeito. Se guardares mesmo no deserto a minha aliança, então mesmo no deserto você será minha propriedade particular. Ainda que você esteja gemendo e chorando, vão te reconhecer como nação santa, eleita, protegida, preparada, povo adquirido, luz e sal dessa terra. Eu costumo dizer que alguns desertos, eles são tão importantes e tão difíceis. Eu abro um parênteses rápido aqui para dizer que eu nasci numa família evangélica. Eu vou contar isso aqui porque eu nunca estive nessa igreja, mas as igrejas que eu passo já me conhecem, então não conto 2 vezes. Mas aqui eu vou contar. Então, eu nasci numa família evangélica, meus avós eram cristãos, e minha mãe engravidou solteira numa Assembleia de Deus que cantava no conjunto há 43 anos atrás. Então, nessa época, quando ela engravidou, logicamente, ela foi expulsa do coral, foi expulsa da igreja, desviou, a igreja não tinha culpa, foi ela que fez o neném, ela fala comigo até hoje. Até hoje, eu disse para ela, mas tu tem sorte, né? Porque o neném era eu. Então, papai abandonou, né? Nos abandonou. Minha mãe tem 3 filhos com ele, eu e minha irmã estamos aqui. O meu outro irmão mora no Rio. E por 30 anos, eu fui uma mulher amarga. Por 30 anos. Elis, mas você era 30 anos de amargura. 30, e o pior disso tudo é que eu pregava. Eu liderava mulheres. Eu fazia tudo que eu faço hoje. Assim, chateada com o papai. E eu passei alguns processos que hoje não dá tempo de contar nessa história toda. Um dia, num culto como esse de mulheres, eu estava sentada no banco, não estava ministrando, não estava na liderança naquele dia, sentada no banco. De repente, eu não passei por nenhuma sessão. Eu quero dizer que o deserto é um lugar entre você e Deus, mas Deus pode usar meios. Eu acredito nos psicólogos, nos psicoterapeutas. Hoje o mundo cristão ele está estudando, ele está evoluindo, ele está aprendendo. E eu louvo a Deus, porque antes, se alguém tinha uma crise, além da igreja, tinha que procurar alguém que não era cristão. Hoje os cristãos estão invadindo todas as áreas da sociedade. Eu agradeço a Deus por isso. Gosto de estudar, estudo sempre, estou em constante. Agora mesmo estou fazendo um MBA. Não sou contra quem estuda. Muito pelo contrário, né? Quem anda comigo sabe que eu falo que digo que tem que estudar. Porém, Deus é tão soberano que em alguns momentos, mesmo que falte esses profissionais, o Espírito Santo, ele está em todos os lugares, em todo o tempo. E o nome dele é Consolador. E ele sabe interpretar a oração para Deus. Sentada num banco, num culto desse de mulheres, eu comecei a ir para dentro do ventre da minha mãe. Foi um negócio que eu não sei explicar, eu sei contar por cima. E eu me vi sendo formada. Literalmente, eu vi a mão de Deus fazendo dedinho. Fazendo mãozinha. E eu pensava assim, será que sou eu? E o Espírito Santo falou assim, é você mesma, pode ver, porque você está sendo formada. E naquela noite ele disse, nunca mais sentirás falta do seu pai. Na eternidade eu te gerei. Antes que você nascesse, o seu nome já ecoava no céu. Independente se seu pai te quis ou não, eu gerei você para a minha glória. Todos os seus dedos e mãos e pés foram formados por mim. Nunca mais chorei.
Papai hoje é meu amigo, come na minha casa, faço comida para ele, pede comida, leva ele no lugar, pega ele no lugar, dou carona. Aí ele fala para mim, nossa, você mudou tão rápido. Eu penso, ele não sabe ouvir eu sendo formado, não dá para explicar para ele, não vai entender. Mas esse deserto me fez entender que eu tenho paternidade, eu sou filha de Deus. Eu entendo que hoje, quando eu converso com mulheres, eu atendo mulheres. Quando eu falo com mulheres no gabinete, eu tenho a minha história para contar para elas. Agora, entendo uma coisa interessante. Nesse período de deserto, Moisés é chamado por Deus várias vezes para subir o Sinai. Todo mundo sabe disso, eu sei. Mas é para que você entenda onde é que eu quero chegar. Todas as vezes que Moisés é levado para subir o Sinai, a Bíblia nos conta que Arão às vezes está com ele, mas nunca sobe o monte com ele até um determinado ponto do caminho. A Bíblia conta que Josué também algumas vezes está com ele na subida do monte, mas não até onde Moisés vai. Eles vão até um ponto e ficam parados. A Bíblia diz que os anciãos também, às vezes, estão lá com Moisés até um certo ponto. Numa dessas subidas, você vai entender aonde nós vamos chegar. Numa dessas subidas, quando Moisés retorna, o Senhor fala para ele, escute, isso é muito interessante, o Senhor fala para ele, Moisés, fala para o povo se consagrar hoje, amanhã e depois de amanhã. Porque no terceiro dia eu vou aparecer e vou falar com eles. Porque quando eu li isso, eu sou muito curiosa. E quando eu falava assim, poxa, que vida, só Moisés que sobe, o povo, tadinho do povo. Ninguém sobe, só Moisés. Já reparou na igreja? Tem aquela irmã que parece que Deus só fala com ela. Gente, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falo a mesma língua até hoje. Tem umas irmãs que falam mais de 10 línguas. Tem uma irmã na minha igreja que ela tem uma língua tão bonita que eu sento do lado dela, só por ouvir ela falar em línguas. Eu falo, Jesus, que glória! Não tem assim, tem umas irmãs que sonham, irmã, tudo que vai acontecer, Deus aquela irmã sabe. Aí a gente pergunta assim, por que, meu Deus, só com ela? Eu fiz essa pergunta para Deus, que ele é meu amigo, de maneira respeitosa. Eu falei, Deus, é o negócio seguinte, por quê? Tudo com Moisés. Moisés sabe tudo. O Senhor falou, eu vou te mostrar, lê mais um pedacinho. Aí Deus fala, junta o povo, aí Moisés juntou o povo todinho. Imagina aí, 3 milhões de pessoas embaixo do Monte Sinai. Depois, no terceiro dia, eu vou vir falar. E acontece assim, o povo está lá reunido, esperando, todo mundo fez tudo que tinha que fazer, consagrou hoje, amanhã, fez tudinho. De repente, a nuvem fica escura, Moisés fala, Deus responde. Deus responde, Moisés fala. Irmãs, eu imagino, eu estou conjecturando. Porque a Bíblia diz que o povo começou a gritar, falou, não, Moisés, Deus não, só você. Porque a voz de Deus era tão... Gente, eu imagino trovões, que a Bíblia diz que foram trovões, rajadas. Você imagina esse culto, a gente está aqui, a gente está achando assim, é porque quem está falando é Elise e o Espírito Santo interpretando. Mas se de repente fica tudo escuro lá fora e Deus começa a falar do alto, cheguei. O que vai ter de gente correndo nesse culto, vai. Eu tenho certeza que vai. Eu conheço mulher, algumas, quase todas. Nós vamos correr. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo desesperou e falou, Moisés, não. Deus não fala com a gente, não. Fale o Senhor com você e você fale conosco. Sabe o que eu entendo aqui? Deus queria falar com o povo como fala com Moisés. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz. Se uma irmã tem muito, a outra também pode ter. Todas nós somos filhas amadas. A diferença está em como a gente busca. O povo queria buscar Deus acampado no pé do monte. Ele não queria subir o monte, nem sequer ouvir Deus falar. Ele queria que alguém buscasse a Deus e alguém ouvisse de Deus e falasse para eles. Naquele tempo ainda tinha um respaldozinho para isso, mas hoje
Jesus foi levado ao madeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E a gente pode estar em cima do monte a qualquer momento. Nós vivemos num tempo glorioso. O povo continua acampado lá embaixo. E Moisés sobe. Deus aceita, porque Deus, ele respeita. Ele não é como o Satanás que entra de qualquer jeito, não. E Moisés sobe ao monte. No alto do monte, eu estava lendo algo aqui que me deixou tão assim maravilhada. Entenda uma coisa, olha que coisa linda que acontece aqui. Uma coisa muito maravilhosa. Você sabe que Moisés, no alto do monte, ele era um lugar, ele e Deus. Eu acredito que era um lugar secreto. Eu li esse livro rapidamente, tudo que é de ler eu vejo de longe. Posso pegar? Já peguei também, né, irmãs? Pedi depois que peguei. E o livro, eu não li esse livro ainda, mas está escrito Segredos do Lugar Secreto. O tema de vocês é lugar secreto. O livro foi além. Segredos do Lugar Secreto. O povo que estava acampado embaixo do monte, esperando a direção e a revelação. Moisés, que subia ao alto do monte para conversar com Deus, lá em cima Deus dizia para ele assim: Moisés, a arca da aliança vai ser assim, 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 dava as medidas. Deus entregou para ele os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Deus disse para ele como seria a bacia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro de ouro, a mesa de pães, o altar do incenso. Deus desenhou para Moisés como seriam as medidas do tabernáculo que carregaria a presença de Deus. Moisés recebeu a revelação mais importante, ao meu ver, do livro do Êxodo. Coisa linda, ele recebeu os segredos de Deus. A Bíblia diz que Deus falava a Moisés como ele fala a um amigo. O lugar secreto é um lugar para trazer amigos. Eu costumo dizer que eu conheço muitas pessoas. E eu convivo com muitas pessoas. Lá na igreja, só na sede, a Rede Axa tem em torno de 200 mulheres. A minha escola tem mais um monte de crianças. Minhas crianças têm suas mães, seus avós, suas tias. Os maridos das mulheres da Rede Axa, eles frequentam alguns programas com elas juntas. Então você vai multiplicando isso para ver a quantidade de gente que a gente se comunica e se relaciona. Mas eu tenho uma mesa. A minha casa não é grande, eu tenho uma mesa de 6 lugares. Eu estou no lugar secreto para pedir uma mesa de 10, porque eu gosto da mesa. Meu marido disse, não cabe aqui em casa. Eu disse, vai quebrar aquela parede, vamos esticar para lá. Eu disse para ele, aí nós temos uma varandinha, nossa casa é duplex, é pequenininha, tem uma varandinha. Eu disse, nós vamos tapar essa varandinha. Ele falou, meu Deus, você não é arquiteta, Elis. Eu disse, tudo que for necessário nós faremos, botar 4 lugares nessa mesa. Com todas essas pessoas que eu convivo, na minha mesa nem todos se assentam. Não se assentam. E eu também não me assento em qualquer mesa. Elis, mas isso é arrogante? Não. Isso é princípio. A mesa é um lugar de honra. Quando eu desejo honrar alguém, eu digo, venha jantar na minha casa. E eu não faço para bajular, porque eu sou santa, escolhida, separada, verdadeira. Eu não conquisto as coisas com bajulação, eu conquisto com honra, santidade e verdade. Assim se conquistam os amigos. Então, quando a Bíblia diz que Moisés
Era como um amigo de Deus quando algumas amigas sentam à minha mesa. Elas ouvem algumas coisas que a multidão jamais vai escutar a meu respeito. É assim com vocês também, não é? Eu tenho certeza que é. Hoje está aqui comigo a minha amiga, outras, né? Eu tenho 15 meninas na minha equipe. Hoje vieram, elas foram para o retiro comigo, irmãs, pensando que ia ser assim um sorvete. Elas voltaram tudo destruídas. Elas vinham todas aqui, só vieram 3. O resto não aguentou. Então, eu estou comigo a Vilma Borel. Faz assim, Vilma, para as irmãs de coisas, está no escuro. Vilma está lá no escurinho. Vilma começou a rede junto comigo. Quando nós começamos a rede, AXA, 11 anos atrás, era eu e ela e todas as cadeiras da igreja. Ninguém vinha nos cultos. Era só nós. Irmãs, essa mulher, ela já estava na igreja antes de eu chegar. Eu estou lá há 18 anos. E ela já estava lá. Hoje eu olho para ela e penso, como que ela teve coragem de me seguir? Ninguém queria. E eu olhava para ela e falava assim, nós vamos fazer o quê? Aí ela falava, vamos fazer um café. Eu falava, vamos, irmãs. O café estava marcado porque 6 meses, a gente passava 6 meses ungindo cadeira. Vai ter gente, vai ter essa irmã, vão vir, elas vão vir. Irmãs, eu orei, fiz tanta essa oração, se precisar, vem fazer aqui. Aqui não, está tudo cheio aí. Não vai precisar aqui, nós estamos liberadas desse lugar. E nós fizemos essa oração durante muito tempo. 11 anos depois, o ano passado, nós comemoramos 10 anos de rede. E nós fazemos todo ano um acampa dentro. Tinham 400 mulheres. Mas não é pelo número que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer para você aqui é a relação de amizade verdadeira que ela produz. Há 2 meses atrás, 3 meses, foi feito o primeiro congresso da Rede AXA na Itália, Bolonha. E eu disse o seguinte, eu disse para ela disse, mas eu tenho um problema de coluna aqui, dói aqui. Quando eu conhecia, já tinha, irmãs. Mas como ninguém queria me seguir, eu falava, tem como você orar? Porque ela é intercessora nata. E o céu rasa. Eu falei, tu vai orar deitada. Você vai esticar essa perninha deitada. Irmãs, eu não desistia, não. Eu ia na casa e falava, deita e ora. Você deita. Eu ligava, amada, como está? No início da amizade. Está orando? Estou deitada. Eu disse para ela, quando eu for para a Itália, eu carrego ela comigo, porque é honra, é minha amiga. Ungiu cadeira quando não tinha nada. Então, nós temos que ter esse princípio de honra. Moisés e Deus eram assim. Amigos. E Deus dizia para ele coisas incríveis que não dizia para mais ninguém. Arão foi escolhido. Você imagina? Moisés, o libertador. Arão, ele era o sacerdote escolhido. Só que quando eu penso em Arão, eu não penso nele de uma maneira degenerativa, de maneira nenhuma. Mas entenda uma coisa, quando era para estar com o povo, Arão, ele nunca subia ao topo com Moisés, ele estava sempre com o povo acampado embaixo. Vocês vão entender. Numa dessas subidas, eles sobem, Josué sobe com Moisés até um pedaço do monte. Vai subindo até um pedaço. Moisés vai. Quando Moisés volta, pega Josué para acabar a descida. Josué fala, aí Moisés, eu acho que o povo de Israel venceu alguma guerra. Eu estou ouvindo um alarido de guerra, de vitória lá embaixo. Moisés, mais esperto, falou assim, não, esse povo está em festa. O grito que eu escuto não é nem de vencedores, nem de vencidos. Quando chega lá embaixo, está Arão com o povo, um bezerrão de ouro grandão. Fizeram um bezerro de ouro grande. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Todo mundo conhece. Mas tem algo tão interessante nessa história que vale a pena repetir. Faz o bezerro de ouro, Arão faz, Moisés chega bravo. Eu imagino Moisés falando, Arão, que história é essa que você fez esse bezerro? Não era para fazer um bezerro. Porque no mesmo livro do Êxodo, o Senhor fala, não farás para ti imagem de escultura. A gente só conhece esse pedaço. Mas esse versículo vem acompanhado de uma verdade espetacular. Não faça bezerro, não faça obra de escultura para você consultar. Por quê? Porque eu sou Deus que falo com vocês das nuvens e vocês ouvem a minha voz. Nós, mulheres de Deus na terra,
Não precisamos de amuletos para entender aquilo que Deus faz. Deus fala conosco dos céus. Deus é aquele que rasga os céus para falar conosco. Então não precisa de amuleto. Claro, nós amamos, respeitamos as mulheres de Deus, as mulheres maravilhosas que pregam, que jejuam, que ministram, que revelam, mas, contudo, seja amiga de Deus. Na hora do aperto, só Ele te salva. Ninguém mais. Quando Moisés desce e vê aquilo tudo, Arão, escute Arão, bezerro de eu fiz, foi não. Foi o povo. Eles me deram anéis de ouro, brinco de ouro, não é de ouro esse, brinco de ouro. Eles me deram bracelete, pulseira, fiz um tacho, joguei tudo no fogo, eis que surge esse bezerro. Mentiroso, gente. Era mentira. A Bíblia diz que com ferramentas ele fundiu o bezerro Arão. Nós temos duas figuras antagônicas. Uma que sobe no monte e desce com as tábuas da lei, com os mandamentos, com a construção dos móveis, a arca da aliança. Nós temos um que sobe ao monte, fala com Deus, é amigo de Deus, desce com a revelação, segredos revelados, desce com o caminho que deve seguir, com a constituição de um povo que tá chegando aí. E nós temos outro que está no meio do povo, constrói um bezerro de ouro e mente. Por que isso acontece com essas duas figuras antagônicas? Porque Arão, esse, escolheu durante todo o tempo agradar ao povo. Todo o tempo. Você sabia que essa, eu penso, que é uma mensagem, mesmo para mulheres? Sabe de uma coisa? Existem alguns lugares que nós vamos, que eu vou, e alguns cultos que... Eu digo de mim mesma, porque eu só trabalho com mulheres o tempo todo. Irmã, se o culto não cai fogo, se ninguém revelou no culto, se ninguém falou em língua estranha e rodou, se ninguém trouxe algo diferente, o culto não serve. Arão era mais ou menos assim. O povo estava insatisfeito porque Moisés não apareceu, vão agradar o povo logo, vão fazer um bezerro. Nós estamos vivendo numa geração que nós temos que ter muito cuidado para não sair carregando o bezerro, porque a direção e a construção da arca da aliança está logo ali. Moisés escolhe um lugar. Eu costumo dizer que se essa noite ainda esta noite, Jesus pode voltar, pode. Mas pode ser que ele não volte, pode acontecer outra coisa. Nós podemos morrer. Toda vez que eu prego, eu falo, toda terça-feira, no culto da Rede Axa, eu falo essa frase. Eu falo, se Jesus não voltar amanhã, você pode não acordar. Aí esses dias ela fala, ai Elis, para com isso, eu vou viver muito. Eu falei, você pode, mas se tu morrer, vai chegar lá em cima e vai dizer, pastor Elis me avisou. Por quê? Eu não vou. Enquanto nós estamos com o microfone pregando a palavra, ela tem que ser palavra de conhecimento e vida. Ela precisa ser uma palavra que se você morrer amanhã, ou se você tiver que vivenciar e resolver problemas futuros, você tenha um alvo. Qual é o alvo? O dia que as trombetas tocarem e as portas da glória se abrirem, o seu nome será chamado e estará escrito no livro da vida. Entenda uma coisa, nessa terra você vai viver 60, 70, 80. Passando disso, você pode continuar vivo, mas a Bíblia diz que é enfado e canseira. Mas Jesus morreu na cruz, não foi só por esta vida aqui. É para você viver aqui e depois dela tem a eternidade. A eternidade é para reinar com Cristo para todos sempre, pelos séculos dos séculos, dos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém.
Alguém me perguntou lá no retiro, meu Deus, como você consegue trabalhar 12, 14 horas por dia? Eu tenho um filho numa idade difícil, 12 anos, você tem que fazer dever de casa com ele, acompanhar ele, porque se não acompanhar, não faz nada. Diz que faz, mas não faz, diz que fez, mas não fez. Então você tem que acompanhar, olha o caderno todo dia, olha o livro todo dia, pergunta tudo todo dia, faz comida todo dia. Eu tenho um marido, tenho uma empresa, eu sou pastora numa igreja e fui pregar num retiro. Aí elas me perguntaram, nossa, como é que você fez isso? Deus é perfeito. Eu tenho uma irmã que é sócia. O dia que eu vou pregar, ela fala, sai fora dessa escola, tu vai amaldiçoar esse lugar. Não fica aqui não, sai. Irmã, eu amo isso. Toda vez que eu tenho que pregar, não preciso trabalhar. Pensa num Deus tremendo, eu tenho salário, não preciso trabalhar. Um dia nós fomos num retiro, quando eu abri a escola, eu já ministrava, eu trabalho no ministério há muitos anos, e eu faço de tudo na igreja. Se precisar limpar o banheiro, eu tô lá. Na portaria eu tô lá, eu gosto de tudo. Irmãs, eu gosto de juntar cadeira. E eu não tô falando isso para dizer, eu gosto. O melhor lugar da terra é o templo. Esse aqui é o melhor lugar da terra. Eu já viajei em mais de 70 países. Esse final de semana nós estivemos lá. Meu marido tinha uma agência de viagem e a gente viajava muito. Esse final de semana nós estivemos num retiro. Foi tanto fogo e tanta glória. Eu perguntei para a Paty, eu falei, qual país que você foi que se comparou a isso? Ela falou, nenhum. Isso aqui é o céu, a glória. Não existe um lugar melhor. Então não fique em casa, não perca um culto, não perca uma programação, não perca uma ceia, não perca uma campanha. A irmã estava dizendo aqui, esse é o lugar secreto. A irmã estava dizendo aqui, irmãs. E você sabe o que eu acho interessante? Eu posso dizer aqui que eu não estou na minha igreja. Com as meninas lá, eu mando alguém falar, fala para elas, tem que vir, brincadeira. Eu estava ouvindo a irmã dizendo aqui, e ela disse, irmãs, venha para a campanha, seu filho, seu marido. Irmãs, quando a irmã estava dizendo, eu quase me vi no lugar dela, a gente quase implora. Parece que a família de todo mundo é a nossa. Parece que todos os maridos são nossos. Todos os filhos são nossos. Escute uma coisa, quando levanta uma campanha. Irmãs, uma campanha pelos filhos. Pastor Eli está lá. Estou na campanha. Eu estou na campanha. Nós vamos ungir a roupa dos matores. Todas as roupas lá de casa estão pegando. Ai, nossa. Pastora tem família, tem problema, tem dificuldade. Eu tenho irmã que não está salva, tia que não está salva, parente que ainda não se salvou. É por isso que eu não me embaraço com as coisas desse mundo. Eu estou sempre procurando subir o monte como Moisés para ele me revelar os segredos ocultos e profundos para salvar a minha parentela e aqueles que eu amo das garras de Satanás. O lugar secreto é um lugar de revelação, de segredo. Escute uma coisa. Eu estou finalizando, meu tempo está acabando. Outro dia a gente continua. No final do ano, no início desse ano, eu sofri uma perseguição muito grande. Eu costumo dizer que quando eu assumi a rede, sabe, pastor, Deus não poderia ter escolhido o outro, eu era pior. Da igreja era eu. Aí o pastor acreditou em mim, Deus falou, eu preciso salvar ela. Aí me colocou e fui sendo lixada, não tem? 11 anos de lixa. Porque eu era muito brava, irmãs. Se eu tivesse com razão, eu brigava com qualquer pessoa. Eu brigava no caixa do mercado, eu falava, não está certo. Não. Na rede eu aprendi que brigar não vale. Agora eu não brigo mais, eu subo um monte. Eu vou lá para o lugar secreto. Cuidado com gente que vai no lugar secreto. Deus revela coisas profundas e escondidas e ocultas que ninguém mais sabe. Cuidado com esse tipo de gente. Tem gente que tem medo de gente que briga. Gente que briga é gente fraco. Se a pessoa briga, você deixa ela brigar, é fraqueza. Agora, se ela fica quieta e vai para o lugar secreto, cuidado com ela. No início do ano, eu tive algumas pessoas que levantaram uma perseguição muito grande contra mim e minha irmã. Não era da igreja. Graças a Deus, nós somos amadas lá. Houve um determinado lugar, uma determinada situação. E eu comecei a falar assim, eu estou sentindo uma nuvem negra nesse lugar. Tem uma nuvem negra aqui. Meu marido falou, ai meu Deus, ainda bem que eu sou pastor de homens. Ele falou, Deus do céu, vocês sentem demais. Eu falei, mas tem um negócio aí, tem uma nuvem negra aí.
Aí, Paty, minha irmã, falou, tem. É uma que fala, outra que concorda, tem. Ela disse, tem uma nuvem negra. Irmãs, e cadê que eu não sabia onde que era a nuvem negra? Qual que era essa nuvem negra? Eu não sabia. Ela falou comigo assim, vamos para um lugar secreto. Eu falei, vamos. Aí nós fomos buscar de Deus. Qual era o lugar secreto? 10 dias de jejum, 10. Sem comer. Só beber. Irmãs, na minha vida, eu nunca fiz um negócio daquele. Mas é que o negócio era tão sério, nós ficamos só bebendo. E os pais lá da escola, eu acho que eles sabiam que a gente estava de jejum, todos os biscoitinhos recheados. Irmãs, todos os casadinhos em sanduíche. Fruta, aquelas frutas mais, que eu não sei o nome, pitaia, né? Como é que é o nome? Pitaia. Uma fruta cara, não tem, só pode comprar uma. Irmãs, naquela semana, todas as pitaias da serra apareceram na nossa escola. E sabe o que acontecia? Eles esqueciam as lancheiras e depois traziam as coisas na mão. Paty falou que ela passava com aquelas frutas tremendo. Falava, me ajuda, Jesus. E aí nós ficamos 10 dias só bebendo. O dente não mastigou. Escuta isso, no 7º dia de jejum, lá no lugar secreto, sem contar nada para ninguém, ninguém sabia por que nós estávamos jejuando, eu tive um sonho. Um anjo se posicionou do meu lado. Ele era mais ou menos da minha altura. Claro. De um cabelo castanho bem claro. Ele me disse, olhe para aquele ônibus. E eu olhei. Ele disse, veja aquele homem. Tinha uma arma apontada para nós. Ele disse, essa arma está apontada para você. É espiritual, tá, irmãs? Não era uma arma verdadeira. E ele disse, saia depressa. O anjo, saia depressa. E eu e meu marido atravessávamos rios, pedregulhos, montes, e a gente atravessava obstáculos e chegava dentro do templo. E lá eu sentia que os obreiros, amigos nossos, já estavam lá, nosso pastor e tal. Era um lugar seguro ali. Aí ficamos ali. Acordei, não entendi aquele sonho. No último dia do jejum, último dia, o mesmo anjo, que depois que eu fui entender que ele era um anjo, né? Apareceu-me novamente, posicionado no mesmo lugar. E ele disse, Elisângela, o que é que você precisa? Irmãs, no sonho eu não consegui falar que eu estava dormindo. Eu falei, se eu tivesse acordado, o anjo não ia sair dali. Eu falei, se tu tá acordado. Eu falei, se eu tô acordado, tu não sai. Ia ser igual Jacó, ia agarrar você não saía. A lista ia ser gigantesca. Mas minha boca não conseguia falar no sonho. Ele perguntou, o que é que você precisa? De repente, tinha uma casa atrás de onde eu estava. E de lá saía um cachorro bem grande, alto. Ele vinha para me morder. O anjo simplesmente, levemente, puxava pela língua dele, descia. E eu ficava só contemplando aquilo. Eu falava, nossa, descia, enrolava no corpo dele pela língua, amarrava a língua dele e fazia assim, um toquinho. E ele saía rolando e uivando, porque ele queria me pegar e não tinha conseguido. E eu pensei, no sonho eu pensava, que bom. Então, de repente vinha outra, uma mulher bem grandona. Não é gordura não, é orgulho, tá? Era orgulho, era soberba, altivez. Ela já vinha para me matar mesmo, para me matar. E ela vinha depressa, quando ela chegava, que eu sentia o bafo, né, gente? Que gente orgulhosa é bafo. Não? Quando eu sentia assim, ele vinha normalmente, puxava pela língua. Era uma língua, as coisas espirituais são vistas como nós não vemos. Era uma língua que ia mais ou menos até aquela segunda pilastra de onde eu estou. Puxava a língua dela todinha, amarrava, dava um toquinho. E ela voltava e lá de dentro eu ouvia os uivos e os gritos que Satanás dá quando não nos consegue pegar, quando a armadilha não dá certo, quando a obra é desfeita, quando o plano é jogado por terra, quando o Rei dos Reis se levanta e socorre aqueles que correm para o lugar secreto. Jejum e oração fazem parte do lugar secreto.
Bíblia faz parte do lugar secreto. Eu poderia vir aqui hoje e entregar-te uma revelação profunda, porque Deus ainda faz isso na terra. Usa seus profetas, mas o lugar secreto não é feito disso. É feito de jejum, oração e palavra. Disso é feito o lugar secreto. Quando terminei o jejum, finalizei. Uma mulher me liga e me procura. E Deus usa aquela mulher para descortinar os planos de Satanás que eu nem imaginava saber. Ela disse: nós fizemos um grupo de WhatsApp. Nós fizemos. Para falar disso. Falávamos de você e de sua irmã. E eu disse para ela: e então, filha? Porque o cachorro já estava amarrado. Porque a mulher gorda já não poderia mais me tocar. Estavam amarrados pelo poder do jejum e da oração. E estavam presos no lugar de onde saíram. E agora os anjos que me cercavam me tornavam protegida diante daquela situação. Ela disse: agora a gente percebeu que não é nada disso. Essa é só uma situação. Eu vou finalizar dizendo a você que Deus precisa e quer levantar muitos Moisés nessa terra. Se você está sendo atraída para um deserto, tenha certeza, na maioria deles é as asas das águias. É a águia de Deus levando você para lá. Se você for aprovado e obedecer todos os mandamentos de Deus, Deus coloca você num lugar secreto. Constitui você nação santa, povo eleito, adquirido, separado. O lugar secreto, ele traz livramento, solução, alegria. Eu quero finalizar contando o último testemunho, no último minuto que me sobra, para passar o microfone e devolver no tempo certinho. Há uns anos atrás, minha irmã, nós temos um irmão no Rio de Janeiro. Quem é da minha igreja conhece essa história. Meu irmão foi fazer enfermagem no Federal Fluminense. E lá ele conheceu uma menina. Na formatura deles, eu olhei para a menina e disse: eu estou vendo. Essas coisas que mulher de Deus vê, não tem? Eu falei: tem um negócio estranho nessa menina. Eu estou achando essa menina estranha. Mas eles não ouvem a gente. Principalmente quando eles não são cristãos. Eles não ouvem a gente. Ele engravida essa menina na faculdade ainda. No final da faculdade, eles casam. E essa menina, a família é toda espírita, muitos espíritos malignos. Muitas madrugadas eu passei expulsando os demônios. Mas não adianta se você expulsa. Como esse final. Quantas mulheres endemoniadas indo. Isso deixa meu coração tão entristecido. Para nós estarmos falando só da graça de Deus, era o meu desejo. Mas o tempo, grande parte do tempo, eu era chamada: Elis, vem aqui, tem um endemoniado no quarto A, no quarto B, no quarto C. Porque não ouvem a voz de Deus, desobedecem. E o inimigo entra em qualquer brecha, porque ele é assim. E esse meu irmão envolvido com essa mulher, numa madrugada, Deus mostrou a Pati, porque Pati é o tipo da pessoa que não fala. Se você chamar ela aqui, ela jamais dará uma saudação. Ela jamais dirá: oremos em nome de Jesus. Jamais. Um dia eu estava num culto e falei, eu não sabia que era tão sério assim, chamei ela para fazer a oração final. Irmãs, quase que ela ficou, se ela não fosse crente, estava de mal comigo até hoje. Ela não usa o microfone, mas ela usa o céu. Intercessora, sabe rasgar os céus. Toda vez que eu prego, os céus são rasgados por causa da oração dele. Enquanto eu ministro, ela trabalha para mim porque ela sabe rasgar os céus. É o comando de Deus. Então não é todo mundo que está com o microfone que tem o domínio do céu. O céu está no domínio daqueles que são amigos de Deus. Está no lugar secreto. Numa madrugada ela me disse: Elis, eu vi o Wesley sendo morto, tá tudo preparado. Eu vi o sangue de onde arrastaram o corpo
Jogaram num quintal, nós nunca mais vamos achar o corpo. E eu disse para ela, meu Deus, irmãs, eu criei meus irmãos junto com a minha mãe. Eu fui o pai e a mãe deles, inclusive de Pati. Essa é uma história para outro dia. Eu criei eles, eu deixei de comer para eles comerem. Eu fui a última a frequentar a faculdade para que eles estudassem. Eu os amo. São meus irmãos, quase meus filhos. E ela disse, vão matá-lo. Naquele momento eu não sabia o que fazer, eu fiquei tão paralisada. E eu disse, e agora? Sabe quando você recebe uma notícia que deixa você sem ar? Ela disse, enquanto eu viver, ninguém mata meu irmão. Ela disse, porque eu sei chegar no lugar secreto. E lá no lugar secreto, quem domina é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que Ele domina em cima do céu, embaixo, na terra e embaixo na terra. Ela disse, a Bíblia diz que Ele tomou a chave do inferno e da morte. E Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ela disse, enquanto eu viver, ninguém mata meu irmão. E ela entrou no lugar secreto, a família dele era toda de policiais aposentados, general do exército, eles tinham armas em casa. Nós descobrimos isso depois, e como os dois viviam em guerra, facilmente poderia acontecer um assassinato. 2 semanas depois, ela me chamou, você topa entrar comigo? Eu disse, é pra já? Se alguém aqui nessa noite, já que estamos no lugar secreto, sentir de chamar alguma irmã, 2 ou 3 para topar ir com você no lugar secreto, pega na mão dela. Começa um jejum de 2 dias, de 3 dias, rasga céu, ora às 6 horas da manhã, o evento que vai ser feito. Esse evento não é construído só por essas 2, nem pelo pastor, é responsabilidade de toda mulher que senta nessa igreja. O evento é do céu. Quando se fala em evento, eu acho que o inferno, gente, eles vêm tudo para acampar nos eventos. Todo evento que vem eu tenho que ficar umas 3 noites sem dormir, guerreando com o inferno. Sai, que é um negócio, é um terrível. Só quem está à frente é que sabe. Toda vez que eu acabo o evento eu falo, nunca mais faço outro. Aí eu esqueço, faço tudo de novo. Eu nunca mais faço outro, faço tudo de novo. E ela me chamou, vamos entrar nessa guerra. E eu disse, vamos. 2 semanas depois ela teve outro sonho. Eu quero convidar você para ficar de pé, nós vamos encerrar agora. 2 semanas depois ela teve outro sonho. Meu irmão mora no Rio de Janeiro, como eu já disse. Super inteligente. Para sustentar ele, eu tenho um currículo desse tamanhozinho assim. Ele tem de 4 páginas. Porque o amor faz essas coisas. Deus faz isso por nós, sabia? E nós começamos um jejum e uma oração na madrugada. A oração de 6 horas da manhã. Eu tenho a primícia do mês há mais de 8 anos. Nós oramos de segunda a sexta-feira, de 6 às 6:30 da manhã, entregando o dízimo do mês ao Senhor em dias. Nós chorávamos de molhar o chão da igreja. O povo da igreja todinho sabia que alguma coisa, que a gente só chorava. 2 semanas depois ela teve um sonho. Ela viu o Cristo Redentor. Ela viu o Pão de Açúcar. E a cidade do Rio de Janeiro, que é conhecida como a cidade maravilhosa. Lá está uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Cidade povoada, conhecida no mundo inteiro. Mas no sonho dela, o Rio de Janeiro estava vazio. Só tinha os monumentos, tudo vazio. E meu irmão andava pelo calçadão de Niterói. Só ele. Quando ela acordou, ela disse que perguntou, Deus, por que é que só ele está no Rio de Janeiro? O Senhor respondeu com uma voz doce, você não foi ao lugar secreto? Você não orou? Ele está invisível, ninguém toca nele. Enquanto você souber entrar no lugar secreto, ninguém toca nele, está invisível. Ninguém no Rio de Janeiro pode vê-lo, porque a sua oração do lugar secreto o escondeu. Eu quero que você levante as suas mãos e entenda uma coisa. O lugar secreto que está sendo ministrado nessa noite vai te dar condições e autoridade para esconder sua família, esconder seus filhos, esconder sua igreja, esconder a liderança da sua igreja, esconder uma mulher bela aos olhos de Deus. Escute uma coisa, ninguém mais pode fazer algo onde está no lugar secreto.
Feche seus olhos, eu quero orar. Deus, nós estamos no lugar secreto. A sua palavra diz que o salmista disse que a sua casa é melhor estar lá do que em qualquer outro lugar. Nesta noite, como ministra do Evangelho, escolhida por Deus para trabalhar com mulheres, eu quero liberar uma palavra profética. Elas já entraram, mas vão mergulhar no lugar secreto. Não é água no joelho, nem água no tornozelo, nem água na canela. São águas profundas, águas de mergulho. E grandes coisas. Grandes coisas. Eu costumo dizer que quem faz coisas pequenas é Elis. Agora o Deus que eu estou pregando, Ele é sensacional. Ele faz coisas grandiosas e tremendas. Se você quer louvar o nome de Jesus, aplauda Ele, porque Ele é santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amadas, nós já estamos finalizando, mas nós não podemos deixar de fazer uma última oração antes de irmos para a nossa casa. Aqui ela falou que o Senhor estava à espera do povo, o Senhor almejava, o Senhor desejava revelar ao povo da mesma forma que fazia com Moisés. Citou a figura de 2 homens ilustres, 2 homens chamados, e quantas mulheres estão aqui são chamadas do Senhor. Só que um teve a postura de subir ao monte e escutar e buscar ao Senhor em secreto, em oração, em buscar o Senhor em reverência. E o outro escolheu ficar sempre ao pé do monte, mais distante um pouquinho. E hoje o Senhor está falando comigo que algumas mulheres precisam subir este monte. E para subir este monte depende não só do pastor Valteci, não só da liderança da igreja, dos líderes de célula, de mim, da minha mãe, do Mulher Bela, da rede. Não, depende de você. Depende de você. Depende da sua postura, do seu buscar. E amadas, talvez hoje você entrou aqui, você está distante do caminho do Senhor. Tem buscado ao Senhor muito no pé do monte. E quando o Senhor fala assim: corra para o topo, corra para o topo, vem me conhecer em profundidade e intimidade, porque eu não te chamei somente para ser minha, mas te chamei para ser filha. Filha amada, amiga, conhecedoras dos secretos. E eu gostaria de chamar você aqui à frente, que sabe, que entende, que hoje precisa de falar para o Senhor: Senhor, chega, basta, eu não quero mais o pé do monte, eu quero subir a montanha, encontrar-te lá e ser a sua amiga, e te chamar de Deus, de prioridade, daquele que é realmente, que tem valor, aquele que é primeiro na minha vida, aquele que é primeiro em tudo quanto eu faço, aquele que é primeiro quando eu acordo e durmo, aquele que é primeiro no meu dia. E se você está distante do caminho do Senhor e precisa retornar, vem aqui à frente. Vem se derramar ao altar e falar: Senhor, chega. Hoje são 137 dias do ano. Amadas, eu não sei porquê, mas o Senhor falava muito comigo neste dia sobre a quantidade de dias que nós temos. São 100 e poucos dias do ano. E nós temos ainda uma caminhada inteira. Temos mais que a metade, quase a metade do ano ainda para fazer diferente. E o Senhor chama estas mulheres que querem hoje dizer: Senhor, não quero mais ficar nos pés, mas eu quero estar no topo, aonde está a tua presença, aonde é o lugar secreto, aonde eu me deito e me revelo a ti como eu sou. Tem alguém aqui que quer fazer esta oração? Venha ao altar. Nós não vamos demorar muito devido ao nosso horário, mas eu queria convocar a você, mulher, que hoje quer dizer: hoje é o dia de eu subir este monte,
que estou distante, estou buscando ao Senhor no pé como Arão, mas hoje eu quero tomar a postura de ser Moisés, aquele que é amigo de Deus, aquele que caminhou com o Senhor e aquele que caminha e recebe revelações dos céus, amém? Mais alguém aqui, amada, que está distante, que precisa entregar o seu coração a Jesus, que às vezes está com um pé no mundo e outro na igreja, às vezes está buscando o Senhor, mas não consegue ter uma estabilidade espiritual, que quer conhecer mais o Senhor. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Às vezes você precisa nesta noite dar somente um passo, é isso que o Senhor queria. Só bastava Arão dar um passo, amadas. Eles estavam perto de ter as mesmas revelações que Moisés tinha, mas dependia da postura dele, dependia da ação dele, dependia dele mover-se ao topo. E o Senhor está falando: vem mover-se a mim, vem buscar mais. Mais alguém, amados? Mais alguém que deseja ouvir do Senhor? Pergunta a sua irmã ao lado: como é que está a sua vida espiritual? Você tem buscado? Você tem priorizado ao Senhor? Ele tem sido o primeiro ao seu levantar, o primeiro antes de você comer, o primeiro ao deitar e agradecer ao Senhor pela vida, pelo privilégio de viver mais um dia. Realmente Ele tem sido, amadas? Realmente vocês têm estado neste lugar secreto? Se ainda não está, hoje é um dia que o Senhor quer te levar a este topo e fazer amiga de Deus. Amém? Pai, nós não podemos mais alongar esta oração, e o Senhor fala ao meu coração, esse chamado, que existem ainda mulheres que o Senhor deseja e almeja revelar-se a elas, mas às vezes estão distantes. Mas Deus, aqui existem um grupo de mulheres, 4 mulheres que vieram aqui à frente dizer: Senhor, que hoje elas não querem mais estar te buscando nesse pé do monte. Elas querem subir contigo, Senhor, a um lugar secreto, aonde o Senhor fala, aonde o Senhor revela, aonde o Senhor disciplina, aonde o Senhor ama, aonde o Senhor faz coisas grandes e novas, aonde o Senhor tira a coisa velha e traz o novo. E Deus, nós queremos profetizar sobre estas mulheres uma novidade de vida, um novo mover. Firma os teus passos, as direciona, toma o coração e a mente delas, para que não roube, Senhor, delas, quando elas saírem destas portas, elas estejam convictas e arraigadas, Senhor, nesta decisão que elas tiveram nesta noite, de dizer: Senhor, basta. 137 dias do ano se passaram, mas eu quero que o restante dos 365 dias sejam diferentes, sejam de intimidades. Sela no céu o desejo do coração destas mulheres e revela a elas, ó Deus, coisas grandes e ocultas. Deus, dê estratégia a estas mulheres para te buscar, para, Senhor, fazer da vida delas, Senhor, uma vida que busca o Senhor como a primeira coisa do dia, como aquilo que é mais importante, não importando, Senhor, se tem muitos afazeres, não importando, Senhor, se tem esposo, marido, escola, trabalho, mas elas estão dizendo aqui: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero, Senhor, ser como Moisés, que entrou naquele lugar secreto. Ensina elas a terem um lugar secreto, um momento com Deus, um momento, Senhor, de intimidade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amadas, levanta suas mãos aos céus. Deus, aqui estamos nós, mulheres, dizendo ao Senhor que nós almejamos a Tua presença, almejamos a Tua glória, almejamos ser filhas do Senhor, e encontra cada uma.
Deus, que o Senhor possa visitar a cada uma nesta noite de uma forma muito especial e tremenda. Que o Senhor venha testificar tudo aquilo que foi ministrado nesta noite no coração de cada mulher, e que elas possam sair daqui, Senhor, com sede de Ti, sede da Tua presença, sede de Te buscar, sede de Te orar, sede, Senhor, de fazer votos, jejum, de estar à Tua casa, de Te servir em alegria, de Te servir em abundância de vida. Ensina-nos, Senhor, a tocar os céus. 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 Aqui é uma multidão de mulheres que desejam mais de Ti, Senhor. Continue falando conosco. Leva-nos debaixo da Tua graça, da Tua poderosa mão. Guarda-nos, Senhor. Coloca os Teus anjos à nossa direita, à esquerda, à frente e atrás. Não deixa, Senhor, não permite, Senhor, que o inimigo roube do nosso coração, dos nossos ouvidos e da nossa mente aquilo que escutamos aqui nesta noite, e que possa pulsar em nosso coração o desejo de Te buscar neste lugar secreto, de fazer coisas novas. Porque, Senhor, se não fizermos coisas novas, vamos colher as mesmas coisas desses 137 dias do ano. Ah, Senhor, mas se nós buscarmos estar diante do Senhor neste lugar secreto, fazerem coisas novas, jejuar, orar, não faltar, ó Deus, às ministrações, aos cultos, às atividades que a igreja propõe. Ah, Senhor, se formos as primeiras a dizer: eis-me aqui, coisas grandes e novas o Senhor há de fazer por nós, em nossa casa, em nossa vida, em nossa história. E continue fazendo isso por nós, por amor a nós. Leva-nos debaixo da Tua graça e nos dê uma semana abençoada, uma semana de muita profundidade em Ti, de muita alegria, de muito louvor e júbilo pelo Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Abençoe mais uma vez a vida da Elisângela Sobrosa, que nesse tempo, Senhor, que esteve aqui conosco foi muito abençoador. Que o Senhor abençoe os seus, abençoe o seu ministério, abençoe a sua casa, abençoe as mulheres que ela lidera, Senhor. Faz frutificar e crescer este ministério da Tua filha, para a honra e glória do Senhor Jesus. A sustenta, Senhor, como ela leu aqui, Senhor, nas asas da Tua águia, e leva esta mulher para lugares que ela nem imaginou, lugares grandes, ó Deus, lugares grandes, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridas, nós só temos que agradecer a Elisângela, a equipe da Elisângela que esteve aqui em oração. Agradecer as meninas do Laudes que vieram aqui. É sempre um prazer ter vocês em nosso culto. Nós amamos vocês, amamos o louvor que sai dos lábios de vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando este projeto e que ele venha alcançar lugares onde precisam receber este louvor. Um louvor que quebranta cadeias, que quebranta coração, que traz mudança. Que quando vocês abrirem a boca para adorar e louvar o Senhor, pessoas venham ser transformadas e libertadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigada pela presença. Amadas, obrigada por terem vindo nesta noite. Continue participando, orando pelo Mulher Bela, pelo congresso que acontecerá em junho. E nós vamos nos ver, se Deus quiser, na rede de oração, domingo, aqui na vigília, sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz e experimentam o melhor de Deus nesta semana. Amém? Quem quiser fazer inscrição, as meninas estão fazendo. Quem quiser comprar blusa, as meninas estão vendendo lá fora. Amém? Vão em paz debaixo da graça do Senhor. Amém.